Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje eu vou conversar com a primeira série sobre o nosso capítulo 5 de Química 2, beleza? Esse capítulo, galera, ele é muito importante para todo mundo que quer prestar vestibular. Ele vai ser o capítulo que vai introduzir vocês ao conceito de quantidade de matéria e a constante de Avogadro e também a massa molar, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos logo para o começo. O que esse módulo trata, basicamente? Ele vai ensinar vocês sobre o mol, tá? Mol é a palavra-chave para esse capítulo. O que é mol? Mol é uma unidade química que foi criada para quantificar, né, para indicar quantidades muito grandes de matéria. Como assim? Imagina que você tem, por exemplo, 12 bananas, sabe? Então você pode falar que você tem 12 bananas ou falar que você tem uma dúzia de bananas, né? No caso da banana, mais ou menos que tanto faz, no caso da dúzia, na verdade. Porque 12 bananas nem é tanta banana assim. Mas imagina se você tem 600 sextilhões de bananas. Vai ficar falando 600 sextilhões? Vai escrever esse número toda vez? 600 sextilhões? Você não vai escrever. Então, o mol é uma unidade criada justamente para simplificar essa representação. Show? Mol nada mais é do que um apelido para uma certa quantidade de coisas. E essas coisas geralmente vão ser átomos, moléculas, íons e elétrons. Beleza? Então, o mol é um apelido para uma certa quantidade de coisas, que podem ser átomos, íons, moléculas ou elétrons. E que coisas são essas, professor? Essas coisas, aliás, que quantidade é essa? Essa quantidade é o que a gente chama de constante de Avogadro. Essa quantidade é o que a gente chama de constante de Avogadro. E essa constante de Avogadro é esse valor que está escrito aqui na nossa apostila. É esse valor bem aqui, ó. 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Beleza? Isso é a constante de Avogadro. Um mol tem sempre 6,02 vezes 10 a 23 partículas de alguma coisa. E isso pode ser representado por aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Geralmente a gente arredonda para esse valor aqui, aproximadamente 6 vezes 10 a 23 partículas. Para vocês terem uma ideia desse número, eu vou escrever ele aqui na tela para a gente. Ó. É um 6 com 23 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? 20, 21, 22, 23. Então, é mais ou menos isso daqui. Ó. Mais ou menos esse valor aqui. Ó. 600, aí vamos lá. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhões. Então, são 600 sextilhões. Isso aqui é igual a 1 mol. Então, ao invés de escrever esse número enorme toda vez, é bem mais fácil eu escrever o quê? É bem mais fácil eu escrever em número de mols. 2 mol, 3 mol, 4 mol e assim por diante. Beleza? É muito mais fácil para mim. Então, galera, é para isso que serve um mol. Da mesma forma que uma dúzia são 12 coisas, um mol são 6 vezes 10 a 23 coisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma dúzia de bananas, eu tenho 12 bananas. Se eu tenho uma centena de folhas de papel, eu tenho 100 folhas de papel. Enquanto que se eu tenho um mol de moléculas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho um mol de átomos, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho um mol de bananas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 bananas. Perfeito? É basicamente isso que esse módulo vai tratar para a gente. Além do mol, é importante a gente saber o conceito de massa molar, mas antes eu vou enfatizar para vocês para que eu vou servir o mol, como que eu vou calcular o mol. Imagina o seguinte, a questão vai perguntar para vocês, deixa eu abrir nosso quadro branco aqui para poder escrever. Aqui, ó. Quantas moléculas de água
eu tenho em 2 mol de H2O. Então, a questão quer saber o seguinte, quantas moléculas de água eu tenho em 2 mol de água? Como que você vai calcular, fazer essa conta? Imagina que ao invés de moléculas, eu estivesse falando de dúzia. Imagina que ao invés de molécula, eu estivesse falando de dúzia. Aliás, estivesse falando... Eita! Imagina que ao invés de mol, eu estivesse falando de dúzia. Aqui, ó. Ao invés de mol, eu estivesse falando de dúzia. Vamos tocar aqui só para ver. Dúzia. E aí, você saberia responder isso de cabeça? Você saberia. Porque se em uma dúzia eu tenho 12, em 2 dúzias eu vou ter o dobro, eu vou ter 24. Qual foi a conta que você fez na sua cabeça? Em uma dúzia eu tenho 12 moléculas. Em 2 dúzias eu vou ter X. Então, X vai ser igual a 12 vezes 2, que é igual a 24 moléculas. Essa foi a conta que você fez na sua cabeça inconscientemente. Você fez uma regra de 3 na sua cabeça, inconscientemente. Agora, vamos voltar, vamos ignorar isso e vamos voltar para quem? Vamos voltar para o mol, ao invés da dúzia. Você sabe que em um mol, você tem o quê? 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, né? De H2O. Porque moléculas de H2O. Só que você quer saber em quantos mols? Você quer saber em 2 mol. Então, em 2 mol de água, você vai ter X. Nesse caso, X vai ser igual a 6 vezes 2 vezes 10 elevado a 23, que é igual a 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Perfeito? Então, é isso que você vai ter que fazer sempre para trabalhar com mol. Agora, imagina que ao invés de 2 mol, eu quisesse saber de meio mol de água. Como que você ia fazer? De novo, você ia fazer uma regra de 3. Em 1 mol, você tem essa quantidade de moléculas de água. Agora, em meio mol, que é 0,5 mol, eu vou ter, X. Nesse caso, X vai ser igual a 6 vezes 0,5 vezes 10 elevado a 23, que vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, galera, é basicamente o quê? Usar a regra de 3, entender o problema e fazer a regra de 3. Uma coisa que eu preciso ressaltar. 1 mol de uma coisa sempre vai ter 6 vezes 10 medidas daquela coisa. Da mesma forma que uma dúzia sempre vai ter 12 daquela coisa. Show? Acho que isso ficou bem claro quando eu dei aquele exemplo lá. 1 mol de moléculas de água. 6 vezes 10, 23 moléculas de água. 1 mol de bananas. 6 vezes 6 bananas. 1 mol de arroz. 6 vezes 22. E assim por diante. Beleza? Por que eu quero enfatizar isso? Por causa do nosso próximo conceito, que é o conceito de massa molar. O que é a massa molar? A massa molar é a massa de 1 mol de uma substância. Por que eu queria enfatizar aquilo? Porque, como eu falei, a constante de Avogadro ela é uma constante. 1 mol de qualquer coisa, aqui, ó, 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de qualquer coisa vai ter sempre 6 vezes 10 a 23 coisas. 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. Né? 1 mol de qualquer coisa sempre vai ter 6 vezes 23 coisas. Isso aqui é uma constante. Mas olha só. Uma dúzia de bananas pesa a mesma coisa que uma dúzia de melancias? Não, né? Não pesa. A melancia provavelmente pesa muito mais do que a banana. Não é isso? Então, apesar das duas terem 12 bananas e 12 melancias, já que é uma dúzia de bananas e uma dúzia de melancias, apesar da quantidade ser a mesma, a massa não é, porque a massa depende da substância que eu estou tratando. Depende, no caso, da fruta que eu estou tratando. Então, a massa molar ela vai ser individual para cada substância. Beleza? Como que eu calculo a massa molar? A massa molar, galera, vai ser calculada da mesma forma da massa molecular. Lembra que eu vou olhar na tabela a massa de cada átomo da molécula, multiplicar pela quantidade de cada um e somar? Então,
A massa molar é calculada da mesma forma. O que muda é a unidade. Lá na massa molecular, a unidade era U. Na massa molar vai ser gramas por mol, porque um mol de uma de uma molécula, por exemplo, vai ter também a massa molar. Dessa forma, em gramas, né? Dessa forma, eu posso juntar essas duas relações. Como? Eu sei que o mol de qualquer coisa sempre vai ter 6 vezes 10 23 dessas coisas. Além disso, eu também posso relacionar isso com a massa molar dessa coisa. Beleza? Isso aqui é o que a gente chama de relação fundamental. Isso aqui é o que a gente chama de relação fundamental. Aqui, isso aqui é o que a gente chama de relação fundamental. Beleza? Essa aqui é a nossa relação fundamental. Porque ela é válida para todas as substâncias, desde que você considere, como eu já falei, a massa molar de cada uma delas. Beleza? Ela é válida para todas as substâncias, desde que você considere a massa molar de cada uma delas. Então, por exemplo, aqui, ó, exemplo, para água, que é o que a gente vem tratando até agora. Um mol de água, de H2O, vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E também vai ter qual é a massa molecular da água. Lembra que a massa do hidrogênio é 1. E a massa do O é 16. Calma aí que eu vou colocar aqui. Ó. A massa do hidrogênio, peraí. Massa do hidrogênio é 1. Lá na tabela. Massa do hidrogênio é 1. E a massa do oxigênio é 16. A massa do oxigênio é 16. Aqui, ó, 16. 16. Vou colocar em verde também para ficar didático. É 16. Beleza? 16. Tranquilo. Como que vai ser a massa molecular da água? Deixa eu colocar aqui em outra cor. Massa molecular da água, H2O, vai ser igual a quanto? 2 hidrogênios vezes a massa do hidrogênio, mais 1 oxigênio vezes a massa do oxigênio, que vai ser igual a 16. 16U, né? Por que U? Porque eu estou falando de massa molecular. E se eu quiser saber a massa ao invés de molecular? A massa molar. Eu só vou pegar esse U e vou trocar para gramas por mol. Ou seja, 1 mol de água, na verdade, tem 16... Perdão que eu errei a conta, né? Não é 16, professor. Para de ser burro, é 18. Então, aqui, na verdade, 1 mol de água vai ter 18 gramas de H2O. Perfeito? Essa aqui é a relação fundamental para a água. Essa aqui é a relação fundamental para a água. Um outro exemplo, professor, faça um outro exemplo para você, aluno. Aqui, ó, um outro exemplo. Vamos falar agora do NaOH. 1 mol de NaOH vão ter quantas moléculas de NaOH? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaOH. Moléculas de NaOH. Até aí tudo certo. Mas e a massa? Repara que o número de partículas, de moléculas, na verdade, de NaOH, está igual ao número de moléculas de água, apesar de serem substâncias diferentes. Por quê? Porque é uma constante. Agora, no caso da massa, como eu estou tratando de coisas diferentes, em cima eu trato de água e aqui embaixo estou tratando de NaOH, a minha massa vai ter que ser diferente. Então, eu vou ter que calcular também a massa molar do NaOH. Aqui, ó, massa molar do NaOH. Quanto que vai ser? Se você for na tabela, a massa do Na é 23. Como eu tenho um NaOH só, vai ser 23 vezes 1. E aí, se você for na tabela, a massa do O é 16, como tem um O só, vezes 1. A massa do hidrogênio é 1, como tem um só, vezes 1. Isso aqui no total vai estar 40 gramas por mol, somando isso tudo. Ou seja, 1 mol de NaOH vão ter o quê? 40 gramas. Então aqui, ó, vai estar também para
a massa de 1 mol de NH, que é 40 gramas de NaOH. E por que isso é útil para a gente? Por que é interessante saber essa relação padrão? Vou apagar algumas coisas aqui e vou dar um exemplo para vocês. Por que é interessante saber essa relação padrão? Ó, deixar aqui só a relação padrão para o NaOH. Imagina que você tem a seguinte questão. Aqui, ó. Qual a massa de 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaOH? Então, a questão quer saber uma pergunta bem simples. Qual é a massa de 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaOH? Questão bem simples, né, galera? Como que a gente vai resolver isso? Eu vou vir aqui na minha relação fundamental e vou dar uma olhada em qual a relação no número de moléculas para a massa. Olhando aqui para a minha relação, aqui eu tenho mol. Eu vou usar a relação em mol? A questão falou alguma coisa de mol? Não. Ela falou de moléculas. Aqui, ó. Ela falou de moléculas e falou de massa. Então, eu vou pegar da minha relação fundamental quem for massa e quem for moléculas. Então, aqui eu tenho moléculas de NaOH. Não tenho? 6 vezes 10 menos 3. Eu também tenho aqui, ó, uma massa de NaOH, que é 40 gramas. Então, essa aqui vai ser a relação que eu vou ter que usar para resolver a minha questão. Eu sei que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaOH vão ter quantos gramas de NaOH? Vão ter 40 gramas de NaOH. Mas eu quero saber o que na realidade? Eu quero saber a massa, né? Então o meu X ele vai estar onde? O meu X ele vai estar embaixo da massa. Meu X vai estar embaixo da massa, porque é o que eu quero saber. Eu quero saber a massa, beleza? Quero saber a massa presente em 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NaOH. Então essa vai ser a relação que eu vou usar. Essa vai ser a relação que eu vou usar. Beleza? Aqui, eu montei a regra de 3. Como eu falei, galera, esse tópico ele vai ser basicamente regra de 3. Agora, como que eu resolvo essa regra de 3? Você vai pegar e vai multiplicar o quê? Vai multiplicar cruzado. 40 vezes 3 vezes 10 menos 3 vai ser igual a 6 vezes 10 menos 3 vezes x. Vou reescrever isso aqui para vocês entenderem melhor. 40 vezes 3 vezes 10 elevado a 23 vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x. Perfeito? 6 vezes x. X aqui eu quero descobrir. Então eu vou passar para lá todo mundo que não tiver x. Então x vai ser igual a 40 vezes 3 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui dividido. Isso aqui dividido por 6 vezes 10 a 23. Dividido por 6 vezes 10 a 23. 10 elevado a 23. Beleza? E como que eu vou fazer essa conta? Dá para simplificar ali, não dá? O 10 a 23 vai embora com o 10 a 23. O 3 eu divido por 3 e o 6 dividido por 3 vai sobrar quanto? Vai sobrar 1. Desculpa, vai sobrar 2. Olha o professor dando conta de novo. Eu sou semi-analfabeto. Vai sobrar 2 aqui. Logo, o x, isso aqui vai ser igual a 40 dividido por 2. Dividido por 2. Quanto que vai dar 40 dividido por 2? Conta muito difícil essa, né? Essa até eu acerto. 40 dividido por 2 vai ser igual a 20. Dividido por 2 igual a 20 gramas de NaOH. Beleza? 20 gramas de NaOH.
Tranquilo? Então é assim que a gente vai trabalhar com o mol. Vai ser basicamente na forma de regras de 3. Aqui na apostila de vocês tem vários exemplos, beleza? E tem vários exercícios para resolver. Lembrando que esses exercícios, galera, eles vão ser resolvidos na nossa aula ao vivo, tá bom? Então não deixe de conferir. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Um forte abraço, tomem cuidado e fiquem em casa. Valeu? Tchau, tchau.